Da paz, meus amigos, a todos nós. Nós vamos então compartilhar com vocês o resultado das nossas pesquisas e das nossas reflexões em torno desse tema. As dependências, os apegos, os vícios humanos. Vamos procurar entender como eles surgiram em nossa história, como se manifestam nas suas diferentes variedades, e uma proposta de dissolução de cada um deles num caminho de libertação espiritual. A título de introdução, eu me lembro aqui de uma passagem do filme Uma Aventura na África, quando o naturalista chega em casa após exceder-se nas bebidas alcoólicas. Os olhos avermelhados, o hálito etílico, o andar trôpego, e quando observa o olhar de reprovação da esposa, volta-se e diz: querida, tomar uns drinks a mais faz parte da natureza humana. Ao que ela retruca: natureza, meu caro, é aquilo que Deus colocou na terra para superarmos. Esse fato, minha gente, nos permite algumas reflexões. Primeiro, o conceito de natureza que é apresentado aqui pelo naturalista. Natureza como sendo algo que já nasce com cada um de nós, algo que vem pronto, que é inato, que é próprio da nossa personalidade e que, portanto, não pode ser mudado. Natureza como algo que temos que aguentar a vida inteira. Muitas vezes observamos pessoas dizerem assim: eu nasci assim, sou assim mesmo. Um ditado antigo costumava dizer: pau que nasce torto, morre torto. Para dizer que muita coisa que existe em nós já veio, que não tem jeito e que temos que levar. Na verdade, esse conceito é parcialmente equivocado. Por quê? Porque na fase evolutiva em que nós estamos, a nossa natureza é muito mais o resultado do que nós fizemos com a vida do que aquilo que a vida fez com cada um de nós. No atual estágio evolutivo em que nós estamos, nós somos muito mais os resultados das nossas escolhas, das nossas opções, das experiências milenares que nós trazemos. Cada um se encontra nessa encarnação como se fez nas encarnações anteriores. Mas, por outro lado, esse conceito de natureza tem alguma coisa de real. Porque existe sim tendências em nós, impulsos, características que nós assimilamos muito antes da conquista da nossa consciência. Existem tendências em nós que foram assimiladas pela nossa individualidade num período prévio à conquista da razão, antes do livre-arbítrio, antes, portanto, do conceito de certo e errado. Essas tendências que nós trazemos e que foram, na verdade, configuradas como instintos que nós adquirimos em nossas experiências no reino animal. Nas milhares de vivências pelas diferentes espécies animais, nós fomos adquirindo reações que foram sendo incorporadas em nós sob a forma de instintos. Vamos entender melhor o que são instintos. Instintos são reações pré-programadas, genéticas, não aprendidas, que já nasce com o próprio indivíduo. Se o João de Barro constrói a sua casinha, se os castores colocados no açude montam os seus diques, se aves migratórias voam sempre para o mesmo lugar naquela época do ano, fazem isso por instinto. Nunca ninguém viu o João de Barro fazendo um puxadinho para a filha que vai se casar. O puxadinho pressupõe criatividade, instrução. O instinto é pronto, é acabado, é monocórdico, se repete. Se eu aqui agora consigo conversar com vocês, sem preocupar-me com o funcionamento do meu coração, com a dilatação da minha pupila ou dos meus brônquios, com os sucos, hormônios e enzimas que o meu corpo está produzindo, eu só consigo fazer isso porque tudo isso são instintos que eu fui
adquirindo nas minhas vivências reencarnatórias pelo reino animal. Acontece que o instinto, por sua própria natureza, é autocentrado, é voltado para o próprio indivíduo. O que conta para o instinto é a sobrevivência do ser, a sua sobrevivência e a sua reprodução. Há um interesse pessoal extremamente concentrado em todas as reações instintivas, próprias das necessidades desses seres na fase evolutiva em que estão. A chave do entendimento de todos os nossos vícios, paixões, da perversidade humana e das nossas dependências está nesse instinto, que foi útil em nós, naquela fase de nossa vida, mas que a sua manutenção hoje configurou o maior problema do nosso desenvolvimento espiritual. Segundo Allan Kardec, todas as paixões, todos os vícios, o egoísmo e o orgulho nascem do instinto de conservação. São resíduos psicológicos de algo que foi necessário numa fase de nossa vida, mas que hoje já não é mais. Isso fica muito óbvio se nós examinarmos duas dependências de extrema prevalência: a gula e a dependência pelo prazer hedonista, o sexo. Quando nós adquirimos a gula numa fase de nossa história em que o alimento era raro, morria-se efetivamente de fome. E quando nós nos deparávamos com o alimento, tínhamos que nos servir dele de uma forma quase alucinada para armazenar calorias, porque não sabíamos quando íamos nos alimentar novamente. A coisa mudou. O alimento é fácil, pelo menos para nós no Ocidente. Nós já saímos espacialmente dessa época, mas muitos de nós continuamos lá psiquicamente. E quando sentamos numa mesa, comemos como se fosse a última refeição que vamos fazer. Particularmente os alimentos mais calóricos, os docinhos e as friturinhas. Porque esses alimentos têm a característica de ativar em nosso cérebro certas substâncias químicas que agem no centro do prazer, dando-nos efetivamente uma sensação de alegria e de prazer. Tudo aquilo que nos dá prazer hoje foi necessário para nós no passado. Era necessário numa época de pouca subsistência, de pouco acesso à comida. Hoje nós ainda, psiquicamente, pagamos um preço alto por isso. Por isso nunca se viu sobrar uma batatinha frita em cima do prato. Mas, igualmente, o mesmo raciocínio da gula aplica-se aos prazeres do sexo. Nós hoje já sabemos e temos condição de vivenciar isso, que o sexo é instrumento a serviço do amor. Sexo é uma força notável de permuta de valores afetivos em relações monogâmicas, estáveis, respeitosas, onde um considera o outro, baseada em princípios de fidelidade, de carinho, de ternura. Nós sabemos disso. Mas muitos de nós continuamos ainda, do ponto de vista sexual, nas vivências animais. O sexo instintivo, para saciar um desejo, uma fome qualquer, puramente químico, sem responsabilidade mútua, sem companheirismo, sem fidelidade. É claro que o sexo, minha gente, não é problema de nossos dias. E esse estudo nos mostra que a problemática transcende a atual geração. Chico, certa feita, disse de forma corajosa, numa entrevista do jornal A Folha Espírita de São Paulo, que quem não tem problema com o sexo está doente. Para configurar como isso ainda traz transtornos para a criatura humana. André Luiz, no livro No Mundo Maior, no capítulo de número 11, diz que quantos espíritos nobres, almas valorosas, que já poderiam estar vivenciando experiências em esferas superiores, mas se mantêm na roda viva das reencarnações expiatórias pelo apego excessivo ao prazer hedonista. Problema que já vinha desde a história
observamos pessoas, certas aves agorentas, que gostam de dramatizar tudo, pessimistas inatos, que dizem assim, mas a humanidade está perdida, tudo vai terminar em sexo. Isso é uma grande bobagem. O sexo sempre foi corrompido. Basta que a gente examine a cultura greco-romana. Roma, onde se concentrava a maior intelectualidade naquela época, diz o historiador Will Durant que as mulheres casadas que se satisfaziam com apenas 2 amantes eram modelos de virtude e de castidade. Referindo-se, por exemplo, a Caio Júlio César, essa figura lendária, diz o Will Durant que Júlio César, apesar de tudo isso, ainda escandalizava a sociedade de sua época com seus múltiplos amores com mulheres e com homens, e era jocosamente considerado pelos seus inimigos como o esposo de todas as mulheres e a esposa de todos os maridos. Se sairmos de Roma e formos examinar Esparta, nós vamos ver um hábito muito comum que era de homens mais velhos trazerem para a sua convivência adolescentes de ambos os sexos. E em troca das carícias sexuais desses jovens, lhes davam sustento, apoio. Se sairmos de Esparta e formos para Atenas, nós vamos ver que as grandes festas religiosas eram carnavais da promiscuidade. As prostitutas eram tidas em alta conta, várias especialidades. As grandes figuras da época, Platão, Diógenes, Sófocles, Epicuro, frequentavam esses bordéis. Na verdade, minha gente, o sexo hoje está mais divulgado. Talvez por uma campanha muito bem montada, por mentes tão doentias como as nossas. O sexo invade a nossa vida. Através da mídia, da TV, do cinema, do jornal, damos a impressão de que a coisa está pior. Na verdade, nós vamos sendo tentados exteriormente por aquilo que somos interiormente. Mas deixando a gula e o sexo, passemos a examinar brevemente as chamadas dependências químicas. O cigarro, os aperitivos, as drogas e os psicofármacos, os remedinhos que agem no sistema nervoso central. Alguém poderá dizer, bom, mas esses aí vieram com o homem. Pelo menos nunca ninguém viu um animal pitando um cigarro. Nunca ninguém viu, porque é impossível, do ponto de vista da dinâmica, que ele pegue um cigarro e fuma. Mas animais viciados em álcool está registrado. Elefantes e algumas espécies de macacos são viciados no fruto da marula, uma fruta que existe na África e que, quando muito madura e entrar em contato com o estômago desses animais, libera álcool etílico, que tem no cérebro deles o mesmo efeito que no cérebro humano. Pesquisadores da área do comportamento contam que manadas inteiras de elefantes dirigem-se para a região da África na exata época quando a fruta da marula está para amadurecer, em busca dos prazeres do álcool no cérebro. Com relação às dependências químicas, os autores espíritas têm chamado a atenção, minha gente, para um outro grupo de problemas, à margem dos problemas físicos, que são amplamente conhecidos. Eles têm se reportado à problemática espiritual da utilização de tais vícios. Porque eles nos dizem que a droga não gera repercussões apenas em nosso corpo de natureza material. A droga gera também uma distonia eletroquímica no nosso corpo espiritual, que Allan Kardec chamou de perispírito. De tal forma que os problemas causados pelas drogas transcendem a atual encarnação, pois se projetam para o futuro em lesões do corpo espiritual, que, segundo Emmanuel, levará o tempo para libertar-se o nosso corpo espiritual dessas distonias, equivalente ao tempo que o indivíduo se utilizou da droga na sua última encarnação. Sem nos referirmos ao tormento, à perturbação, ao desespero de espíritos que após a morte continuam ainda sedentos daquela droga, porque a morte não nos livra de problema algum. Continuamos lá com os mesmos problemas que desfrutávamos. Me lembro do Manuel Quintão, que foi o diretor da Federação Espírita Brasileira, era um trabalhador espírita e que era fumante. Ele conta numa mensagem psicográfica através de Chico
a situação que o constrangia quando ele, já no mundo espiritual, na presença de entidades venerandas, Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, e vinha-lhe a vontade de fumar. E ele conta então que materializava-se entre os seus dedos um cigarro aceso e soltando fumaça para todo lado. E ele não sabia onde enfiar aquele cigarro. Uma conversa que eu tive já há muitos anos com o Sr. Geraldo Ribeiro, médium notável da Casa Espírita, que conheceu como eu uma figura veneranda da cidade de Guarani, Dr. Armando Xavier Vieira, médico humanitário, líder político. Dr. Armando era um grande fumante e veio desencarnar de um câncer de pulmão. Certa feita eu visitava o Sr. Geraldo em sua residência e pedi notícias do Dr. Armando. E ele disse assim: Ricardo, Armando está bem, já está trabalhando, não como médico, uma espécie de atendente de enfermagem. E curioso, me disse ele, continua fumando. Quando percebeu que eu não entendi bem a coisa, ele explicou: Armando é visto com um cigarrinho entre os dedos. Depois de 60 anos na Terra, o seu psiquismo acostumou-se com a imagem do cigarro, e mesmo lá o cigarro era plasmado pela sua mente. Tempos depois, voltando à companhia do Sr. Geraldo, ele disse assim: olha, uma boa notícia para você. Armando parou de fumar. Ele havia conseguido libertar da sua mente a imagem do cigarro. Duas palavrinhas a respeito dos psicofármacos. Os nossos calmantes, os nossos antidepressivos, porque muitos de nós temos uma relação com os psicofármacos de amor ou ódio. Alguns de ódio, porque mesmo necessitando deles, nos furtamos ao socorro que poderíamos dar. E lamentavelmente observamos pessoas, por preconceito, recusando-se a um tratamento que lhes seria necessário. Preconceito esse que existe inclusive em nosso movimento. Nunca me esqueço de uma jovenzinha de mocidade que me procurava num posto de saúde onde eu trabalhava à época, só para pegar uma receitinha de Lexotan. E aí, de 2 em 2 meses, pegava a receita e no final dizia assim: cara, não conta para ninguém lá no centro que eu tomo esse remédio. E eu dizia: mas é claro, por que eu vou contar? Por que eu vou contar? Mas ela tanto insistiu que um dia eu resolvi perguntar: me diz aqui, por que você não quer que o pessoal do centro saiba? Disse: porque lá no centro que eu frequento, o pessoal fala muito mal de quem toma esses remédios. Eu pergunto: mas e você? Eu também falo. Na verdade, minha gente, isso não faz sentido. São medicamentos, como os quaisquer outros, que têm as suas indicações, pelo tempo preciso, na dose acertada, sempre sob orientação médica. Não são muletas psicológicas, para seguirmos a vida inteira renovando uma receita que nós nem sabemos mais por que usamos. Atendo às vezes pessoas que pedem uma receita e dá, mas você precisa. Preciso para quê? Doutor, tem mais de 30 anos que eu tomo, já fiz sem mais. Esses remédios são com indicações precisas. Mas se muitos de nós temos uma relação de ódio, outros temos uma relação de amor. E não abrimos mão deles, nem com reza. Uma amiga me disse outro dia: quando eu não tomo meu Rivotril, eu não vejo a vida cor de rosa. Eu disse: deve ser cor de rosa choque, né? Você é a química do seu cérebro está mexida. Você, minha querida, continua tão complicada como era antes. Melhora o cérebro, mas o espírito que se manifesta através do cérebro continua com a mesma problemática. O que acontece, minha gente, é que nós estamos querendo medicalizar as nossas emoções. A gente quer remédio. Está triste, quer remédio. Está infeliz, quer remédio. Está aflito, quer remédio. Não dorme uma noite, quer remédio. Uma conhecida ligou para o meu consultório e disse: cara, deixa uma receita de fluoxetina aí, porque morreu meu tio, eu estou tão triste. Eu disse para ela: bom, graças a Deus você está triste, pior se estivesse alegre, né? Aí eu ia te internar, e você sofria. Morre alguém da família, que bom que a gente está triste. Não tem que tomar remédio, tem que vivenciar essa tristeza. Isso é saudável, minha gente. As emoções surgiram na nossa evolução para ajudar a construção da nossa consciência, de um psiquismo sadio, bem estruturado. Nós precisamos aprender a conviver com elas, pacificá-las através de um trabalho interior. Mas
deixando as dependências químicas, vamos focar num outro grupo de dependências mais sofisticadas, que exige um psiquismo jamais elaborado. Por exemplo, o vício do prestígio. Quantas pessoas são viciadas em elogio? Só estão bem quando chaleradas, quando bajuladas, quando sendo colocadas no pedestal, quando sendo consideradas pessoas especiais, importantes, altamente melindrosas. Qualquer coisa que fira um traço de sua personalidade, ou que não seja motivo de sua exaltação, é motivo de rancor, de mágoa, de aborrecimento, de ruptura, segue a vida em busca do prestígio. É vício. A vaidade é vício, porque é algo que se renova sempre. O prestígio de ontem não resolve o problema de hoje. O indivíduo pode ser aplaudido por 1 milhão de pessoas hoje, amanhã está de novo. E depois de amanhã. É um vício que jamais consegue se saciar. Mas se existe o vício do prestígio, existe o vício do poder humano. Quantos de nós somos viciados em mandar? Só estamos bem quando dando a última palavra, quando decidindo o que todos têm que fazer, quando dando ordens. A gente vê isso nas relações familiares, nas relações profissionais, quando os indivíduos puxando o tapete do outro, mentindo, fingindo uma amizade irreal, com o objetivo de alçar-se a uma posição de comando. Mas na vida pública, que o vício do poder se manifesta. E a gente vê isso no nosso dia a dia. Indivíduos viciados em mandar. Terminam o cargo e a gente pensa assim, bom, agora vai deixar para o outro, né? Vai descansar um pouco, não, entra em outro. A gente vê exemplos de indivíduos que chegaram ao mais alto posto da República. Aí termina, você pensa o quê? Bom, vai para o pijama, escrever um livro de memórias, né? Criar uma fundação, não. Se candidatar a outra coisa. E a outra? Viciados em mandar. Como existe também o vício das coisas boas. Quando nós passamos a acreditar que dependemos de determinada situação, criamos para nós necessidades artificiais. E como nós somos aquilo que acreditamos ser, na realidade nos tornamos pessoas assim. Eu tenho um amigo que me disse outro dia, se me tirarem o meu micro-ondas, eu acho que eu vou dar um tiro na cabeça. Mas engraçado, seus pais não tinham micro-ondas e viviam muito bem. Seus avós sequer podiam imaginar que existia uma geringonça dessa e viviam muito bem. Mas nós passamos a acreditar, minha gente, que precisamos das coisas e infernizamos a nossa cabeça, a cabeça dos outros, quando não conseguimos saciar em nós essas necessidades, que muitas vezes são criações nossas. Como existe o lamentável vício do dinheiro, da conta bancária que não para de crescer, dos investimentos, do patrimônio que cresce, não por aquilo que o dinheiro tem e que nos oferece, e que é saudável para todos nós, mas o vício de possuir, de ver crescer. Dizia o apóstolo Paulo que o amor ao dinheiro está na raiz de todos os males. Quantos males? Na fixação nos bens terrenos. Segundo Allan Kardec, o apego às coisas da vida material é o mais notório sinal de inferioridade humana. Mas existe ainda nesse grupo o vício do lazer. Pessoas viciadas em ficar indo. A vida deles é o prazer, é a diversão. Sai umas férias, já está programando outras. Termina uma festa, já está contando com outra. E a vida inteira é uma estação de férias, festa de cá, aniversário lá, casamento logo depois, e vai aqui, festinha ali. E quando termina a encarnação, vê que foi uma vida vazia, sem significado profundo, sem crescimento espiritual. Mas existe ainda, minha gente, um último grupo de dependências. Essas certamente são da nossa geração. Um grupo de dependências que os nossos avós não conheceram. E que os nossos pais, talvez só timidamente. E que foram estudadas por um psicólogo italiano de nome Cesare Guerreschi, num livro chamado Novas Dependências. Ele começa se referindo
indo ao vício pela internet. Há pessoas viciadas em internet. Psicólogos se relatam a indivíduos que ficam 20 horas conectados e dizem que são pessoas que perdem a capacidade de interagir, há um esvaziamento das emoções, tornam-se frias e hoje já é considerado como compulsividade que precisa ser tratada. Se a internet vicia, muito mais essa maquininha de fazer doer. Porque a gente fica às vezes meia hora perto de certas pessoas, e não é só adolescente, não. Tem muito mais. Que dá vontade de pegar a maquininha e jogar lá no Rio, para aí. Outro dia eu tentava conversar com o meu filho mais velho. Tentava, né? E ele na maquininha lá. E com 2 dedos. Eu fiz um curso na saudosa escola Hamilton de datilografia de 9 meses. Nem fez, imagina, nem fez. Para aprender a datilografar com os 10 dedos. Os guris não fizeram curso nenhum e ali com os 2 dedos fazem o diabo. E eu tentava falar com ele, não tinha jeito. Ele na maquininha, eu falei, Estevão, pelo amor de Deus, para 1 minuto, que eu preciso te falar uma coisa. Aí ele virou, não, pai, eu estou marcando um encontro aqui com os meus colegas, você não vê como é que isso é importante? E quando ele percebeu que eu não dei muita bola para aquilo, ele parou e disse assim, pai, eu só queria que você me dissesse uma coisa. Quando você tinha a minha idade, como é que você fazia para marcar encontro com seus colegas? Aí eu escutei. Na minha época a gente precisava marcar encontro. O encontro já ficava marcado antes. A gente já sabia onde ia, todo mundo já se reunia no mesmo lugar. Mas virou essa praga. Toca em tudo quanto é lugar. Toca no consultório do médico, toca no dentista. E chega no consultório, a primeira coisa que quer é o celular do médico. Passa o celular do doutor. Um dia eu falei com uma paciente minha, olha, há 15 anos não existia celular. Todo mundo consultava, dava certo. Há umas 3 semanas, chegou para consultar comigo um rapaz de 30 e poucos anos, chama Tiago, alegre. O Tiago tem lúpus sistêmico, já teve 2 infartos, embolia pulmonar e trombose. O Tiago sentou para consultar, tirou 3 celulares do bolso e conheceu. Eu falei, Tiago, meu filho, você já teve tudo esse infarto? Embolia, você tem lúpus, você carrega 3 celulares. Não, doutor Ricardo, vai ser quietinho, só fala contigo. Esse telefone é celular de casa. Você vai morrer, Tiago, o seu celular pode ficar aí, meu filho. Mas se existe a dependência pela internet, segue o professor Guedes, existe o vício do trabalho. Que muita gente acha que nossa, chique. Ele sempre de terno, de valetinho, importante, era de joia, sapato alto, preocupam-se muito com o futuro dos filhos. Conversa com os filhos dele. Conversa com os filhos dele. Um dia eu vi na porta de um colégio, um garotinho de 8 anos, agarrado no pescoço de um senhor mais velho, dizendo assim, vovô, eu queria tanto que você fosse o meu pai. Mas segue o professor Guerreiro. Se existe o vício do trabalho, existe o vício de comprar. Shopping independência. Compra por tédio, compra por depressão, compra porque não tem o que fazer. Vai ao supermercado comprar 1 quilo de banana, volta com um conjunto de faca, uma TV de plasma. E o pior é quando começa a fazer só mau negócio, porque o vício tira a capacidade de raciocinar. Aí compra um monte que ninguém sabe para quê. Aí não tem como pagar, vende pela metade, compra uma moto que não funciona. Aí vende a moto, entra na compra de um carro e vai se encarecrando, e o pior, não tem o que pagar. Porque quando o viciado é capaz de manter os seus vícios, raramente isso acontece. Na maioria das vezes são duros. E aí começa a endividar a família, pega dinheiro emprestado aqui, para lá, não paga nem aqui nem lá, perde a dignidade, perde o respeito próprio, perde a paz de espírito. Mas existe ainda nesse grupo uma última dependência, que o psicólogo italiano se reporta, a dependência afetiva. Muitos de nós somos viciados em outra pessoa. Viciados na presença dela, no afeto dela, no sexo dela, da atenção dela.
Quantas pessoas vivem, minha gente, atormentadas por ele, porque focam a sua vida em outro. Quando ninguém pode amar a alguém mais do que si mesmo. O desamor a si mesmo nos torna pessoas pobres, pessoas sem nenhuma vida interior, pessoas que vivem à margem de qualquer possibilidade de paz. E em nome da dependência afetiva, há quem mate, há quem se mate, há quem mate crianças inocentes, filhos do casal, por uma dependência absurda, cujos dramas e as tragédias vão durar às vezes séculos. Eu me lembro de um caso que eu tomei conhecimento de uma pessoa vinculada a nós por questões do movimento espírita. Era uma senhora espírita, médium, há mais de 40 anos. Veio desencarnar. Algum tempo após a sua desencarnação, sua filha mais velha mergulha num quadro muito estranho. Desinteresse pelas coisas, desmotivação, choro fácil. O marido levou o médico, depressão. Vamos tratar, remédio para lá, remédio para cá, não melhorava, já não saía mais de casa, não tomava banho, não conversava com ninguém, como já ninguém sabia mais o que fazer. Um amigo disse: leva eu sim, que a mãe dela é espírita, leva para tomar paz. E levaram então um grupo de nosso conhecimento, resolveu atendê-la numa reunião particular. E uma amiga nossa, dela médium vidente, me contou que quando estendeu as mãos sobre a jovem para dar-lhe passe, viu a sua mãezinha em espírito, profundamente aderida ao campo vital da jovem, em frangalhos espirituais. O passe foi dado, a orientação para que ela seguisse o tratamento, e quando ela se retirou da sala, os companheiros continuaram em reunião para tentar dialogar com aquele espírito que convivera com eles. E ela então se incorpora no médium, aos prantos, desesperada, e diz a eles: eu sei que eu ajudo, mas eu não consigo viver sem ela. Pelo amor de Deus, não me tirem da presença dela. Como, minha gente, nos libertarmos das nossas dependências? Qual o caminho? O que fazer? A primeira coisa para qualquer processo de libertação espiritual é o esclarecimento. O esclarecimento sobre tudo que se refere a nós mesmos, toda a problemática que nos envolve, o esclarecimento sobre a própria vida. O conhecimento é o passo mais seguro que nós podemos dar em direção à libertação espiritual. O conhecimento muda a nossa cabeça, nos faz pessoas diferentes, pessoas com uma mente aberta, com capacidade de entender todo o processo da vida. Steven Pinker, um grande psicólogo de Harvard, escreveu um livro recentemente chamado Os Anjos Bons de Nossa Natureza. O professor Pinker, nesse livro, examina a queda da violência humana nos últimos milênios. E quando ele procura examinar as causas da queda da violência humana, que é evidente, ele coloca como um dos itens mais importantes a popularização dos livros, o hábito da leitura, o crescimento intelectual. E ele diz na sua obra, está cientificamente provado, povos mais cultos são menos violentos. Quanto mais nós esclarecemos, adquirimos cultura e informação, nos tornamos pessoas menos viciosas e menos comprometidas moralmente. E tem uma frase no seu livro que é extraordinária, ele diz assim: ler é uma estratégia da mente para provocar mudanças. A doutrina espírita nos diz a mesma coisa. Allan Kardec foi enfático nesse particular. Não basta sermos bons, precisamos ser bons e esclarecidos e instruídos, porque grandes dramas humanos, grandes tragédias, sofrimentos do dia a dia surgem, não é da maldade, é da ignorância, é da desinformação. Eu trabalho, minha gente, há quase 30 anos no serviço público, atendo por dia mais de 30 pessoas do SUS, e garanto a vocês, ao contrário do que dizem, nosso maior problema não é a pobreza, nosso maior problema é a ignorância. E a gente vê pelos doentinhos que nos chegam. O paciente marca uma consulta para levar o exame e chega lá e esqueceu o exame.
só 2 meses atrás e disse que não tomou remédio e perdeu a receita no dia seguinte. Uma outra senhora não localizou o prédio onde nós atendíamos, morando em Juiz de Fora há mais de 30 anos. Tinha que ter ido em direção ao Manuel Honório, foi em direção ao Bom Pastor. A ignorância, gente, está na raiz de grande parte dos problemas humanos. Para vencer as nossas dependências, esclarecer, ler, aprofundar. Mas muitos de nós, nesse particular, temos uma preguiça mental de ler. A gente pega um livrozinho, mas se é um pouquinho mais elaborado. Se tem 2 ou 3 palavras que temos que buscar no dicionário, fechamos o livro. Está difícil demais e voltamos para aquela literaturazinha que não acrescenta nada. O Espiritismo nos esclarece a diferença de fácil para difícil. Fácil é aquilo que foi aprendido antes, é aquilo que foi enfrentado antes. Fácil é o desafio já encarado, que hoje tornou fácil, ficou espontâneo, mas não era antes. Difícil, minha gente, são os compromissos de hoje, é o desafio de hoje. Nós encarnamos para resolver os problemas difíceis, porque os problemas fáceis já foram resolvidos. Tudo em nós que é fácil, que é espontâneo, que é natural, não é problema dessa encarnação. O problema dessa encarnação são as coisas que custam, que vem de dentro, que exige da gente esforço, renúncia, sacrifício. Esse é o desafio de hoje. Mas o primeiro passo que precisamos dar em rumo à libertação espiritual é o esclarecimento. Há um segundo, a autorreflexão. William James, o pai da psicologia norte-americana, propunha uma psicologia que ele chamava de psicologia introspectiva. Introspecção é isso: olhar para dentro de si e registrar o que vê. Nós damos muito pouco tempo a nós mesmos, nesse diálogo íntimo. Talvez essa vida é excessivamente corrida, essa pressa que a gente não entende para aquilo, tem feito de nós indivíduos com pouco espaço, tempo, emoção para dialogarmos com a nossa realidade íntima. Eu vejo pessoas que chegam em casa e a primeira coisa que fazem é ligar para o aparelho de televisão. E tudo que fazem em meio a essa balbúrdia sonora. Parece que são pessoas que têm medo da sua realidade íntima, pessoas que não querem estar consigo mesmo. Nós precisamos dar tempo para termos quietude interior, paz de espírito, e aí sim dialogar com a nossa realidade e perguntar a nós mesmos: por que eu tenho feito essas opções? Por que eu tenho seguido esses caminhos? Por que isso me atrai de forma tão viciosa? Por que isso me irrita? A partir desse diálogo conosco mesmo, nós vamos encontrar caminhos que nos conduzem à libertação. E finalmente, se o esclarecimento é necessário, se a autorreflexão é precisa, há um terceiro item que precisamos empreender uma libertação espiritual: é o autocontrole. Dizem os psicólogos que o autocontrole é como um músculo. Quanto mais exercitado, mais se desenvolve. O autocontrole é aquele processo de fortalecer a própria vontade para dizer não ao que não é limpo, ao que não é belo, ao que não é sadio, ao que não é justo, ao que não é honesto. Com o tempo, dizendo sempre não a essas coisas, nós estaremos introduzindo em nós a espontaneidade. Diz Emmanuel: a disciplina precede a espontaneidade. Mas aí está, meus amigos, o grande problema de quase todos nós. Em vez do autocontrole, nós fazemos a opção pelo pouco esforço. E o que se vê muitas vezes, repetimos os mesmos erros. Caímos nas mesmas ciladas do destino. Gosto muito da história de 2 pescadores que arrendaram um aviãozinho e foram para o Araguaia. Depois de 10 dias de pesca, aquela coisa toda, voltou o avião para recolher. E quando o piloto viu 4 imensos pirarucus, disse: o avião não aguenta. Vocês todos, a bagagem, esses peixes imensos, não dá para levar. E um deles disse: não, mas o piloto do ano passado levou. E tinha os mesmos peixes, a mesma bagagem, o piloto levou. E bom, já que o piloto do ano passado levou, então eu levo. Encheram o avião com a bagagem, os peixes, os 2, e o avião subiu para se espatifar logo depois. Foi quando
Nós somos assim. Estamos caindo no mesmo lugar do ano passado. Cometendo os mesmos erros. Escorregando na mesma casca de banana. Mas nós, minha gente, podemos fazer melhor. É tão incrível, gente. Vem indivíduos que já tinham toda a condição de ter uma vida mais saudável. Indivíduos que estavam indo bem, vencendo aquela problemática, que permitem que os instintos prevaleçam e escorregam de novo. É tão triste ver indivíduos que estavam há 15 anos sem usar a droga, de repente voltam a se utilizar. Indivíduos que estavam vencendo um relacionamento difícil, dia a dia, mês a mês, e lá na frente, quase na hora de comemorar, desistem e perdem todo o esforço em tudo. Certa feita eu saí da casa espírita, já há muitos anos, e pediu para conversar comigo uma senhorinha bem idosa. Aí fomos para um cantinho, ela disse assim: Ricardo, eu vou me separar do meu marido. Eu olhei, ela devia ter uns 80. Eu disse assim: bom, eu acho que a senhora ainda não está decidida. Porque se tivesse, não vinha falar comigo, já tinha separado. Ela deu um sorriso bem sem graça. Quer dizer, então a senhora vai se separar do seu marido? Vou. Eu disse assim: a senhora está casada com ele há quantos anos? Há mais de 60. Mas não fico nem mais um dia. Eu já não aguento mais aquele homem. Minha gente, eu acho que eu fui tomado por um espírito vinculado à família dela. Porque o que eu falei, a gente não pode falar. Eu virei e disse assim: a senhora está proibida de se separar do seu marido. Porque quem aguentou um homem 60 anos tem que aguentar mais um pouco. Olha que maluquice. Falei. Ela regalou os olhos e dizer o quê? Despediu, saiu de fininho e não é que deu certo. A danadinha continuou casada até a desencarnação. Nós podemos, minha gente, fazer mais. Nós podemos fazer melhor. Emmanuel diz assim: você é livre para fazer as escolhas certas. Ninguém é obrigado a escolher o caminho errado. Ninguém é obrigado a manter-se no mesmo vício. Joana de Ângeles diz assim: você não é melhor nem pior do que as outras pessoas. A diferença entre você e os outros não está naquilo que você é, está naquilo que você faz. Porque o que nós somos é resultado do que nós já fizemos. O que nós fazemos hoje, isso sim, caracteriza as nossas opções de vida. Nós podemos fazer melhor. Conversando certa feita com um colega do Movimento Espírita do Rio, eu fiz a ele uma pergunta que eu trazia há muitos anos na garganta. Eu perguntei a ele o seguinte: o que nos falta a nós espíritas para acertarmos o passo? Afinal, nós sabemos tudo a respeito de nós mesmos, da vida, o mecanismo reencarnatório, a lei de causa e efeito. Sabemos que não há nada, absolutamente nada que nós fazemos que lese alguém que voltará para nós um dia como lesão correspondente. Sabemos disso. Mas continuamos tímidos, vacilamos, escorregando aqui, escorregando ali. E eu perguntei o que nos falta, afinal de contas. E a sua resposta é tão extraordinária que teve uma única palavra. Ele disse assim: o que nos falta é decisão. Decisão para fazermos aquilo que nos compete fazer. E quando vamos ao Livro dos Espíritos, a sua resposta está lá explanada. Item 117. Kardec indaga: depende apenas do homem apressar a sua chegada a uma condição espiritual melhor? A resposta: certamente. Chega mais depressa ao alvo aquele que mais se esforça, que demonstra vontade, decisão. Bem mais adiante, no 1845, Kardec indaga: mas e as tendências inatas que trazemos do berço? A nossa natureza não são obstáculos ao exercício do nosso livre-arbítrio? A resposta, uma das mais importantes da codificação: jamais, dizem os Espíritos, não existe arrastamento irresistível para o mal. O homem sempre pode resistir ao mal quando lhe apraz. E mais à frente, para concluir, item 909, Kardec indaga: quer dizer então que nós podemos vencer qualquer imperfeição? E
E a resposta, sim. E às vezes, com bem poucos.